Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, senhor prefeito, todos os presentes, todas as autoridades, todas as pessoas e os ouvintes. Queria primeiramente pedir desculpa foi eu que iniciei o aplauso, que é proibido pelo regimento, eu não tinha conhecimento, e todo mundo aqui sabia, pelo visto, que só eu que me atrevi, né? Então, perdão à mesa e a todos. A gente tem que ter humildade sempre para pedir desculpa, né? E eu sempre faço até quando eu atraso na audiência. Eu queria desejar aos nossos vereadores, ao presidente que entra agora, que exerça com muita sabedoria o cargo, que saiba ter paciência, como disse o prefeito, porque na gestão da coisa pública, enquanto presidente da casa, ele é o gestor, ordenador de despesas, né, tudo isso que envolve aquele cargo. E aqui é uma função que os senhores têm de colegiado, né? Então, eu digo sempre que o colegiado é muito mais difícil do que exercer qualquer tipo de poder no nível de cada um e o que tem que decidir sozinho, né? Então, é muito mais complicado e eu creio que foi bem lembrado a palavra que o padre teria dito, foi remetida para ele, a paciência também, e a paciência e a sabedoria. Queria lembrar que o ano é eleitoral, então, às vezes, mudanças têm que serem tomadas no jeito de se manifestar, para não terem problemas com a justiça eleitoral, né? Problemas a gente tem todo dia no judiciário, mas todos os problemas que envolvem de forma direta uma ameaça à própria democracia é muito mais do que um problema individual entre duas pessoas, dois cidadãos com um problema, do que um problema coletivo quando envolve o poder público. Eu queria lembrar que o político, o vereador ou qualquer outro membro de poder político, mas voltando bem ao vereador, a gente não pode se apequenar pelo sistema que existe, o sistema político, a gente tem que contribuir para a melhora dele, lembrar sempre da nossa origem, de onde a gente vem, antes de ser político, antes de ser representante de poder, lembrar da origem que a gente vem, do que o povo quer. Nós todos somos povo, então nós estamos de passagem no poder público e nós somos povo, e temos que lembrar disso a cada ato que formos praticar. Nós temos que lembrar daquilo que o povo reclama, e o povo reclama da administração pública. O povo reclama, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso, com razão. Reclama quando há burocracia, reclama quando não se resolve, porque a burocracia custa caro. Custa caro. Eu tenho certeza que para os senhores fazerem um requerimento para o Poder Executivo, pedindo informação, os senhores despendem aqui recursos humanos e tempo útil e caro, e lá no Executivo ele tem que levantar dados, tem que responder, e isso custa dinheiro, custa tempo. E hoje um material escasso, recursos humanos com qualidade. E os recursos humanos, no poder público, é o que tem levantado frases mal pensadas, como disse, né, o Guedes, essa semana passada, quinta, sexta-feira, de chamar os servidores de parasitas, né? Eu concordo plenamente que o gasto com os servidores públicos é um absurdo. Chegamos a um patamar absurdo. Ganha-se bem em muitos lugares, outros não tão bem assim, custa-se caro e tem um serviço de péssima qualidade. E isso não é privilégio, entre aspas, do município Chapadão do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, é coisa brasileira, né? Tudo aqui funciona muito mal. E, como disse lá em São Paulo um repórter, hoje, por causa das chuvas, que a única coisa que funciona bem nesse país é a chuva, né? A chuva funciona bem, faz um estrago, então ajuda e estraga quando vem em demasia, né? Então, a gente tem que lembrar, sempre voltando para a origem, lembrar dos anseios sociais e o que o povo quer e de que o povo reclama, sobre o que ele reclama. E a burocracia é cara. E nós somos ineficientes. Ninguém pode negar isso. Se fosse eficiente, ninguém reclamava. É ineficiente. O processo é caro, os atos do poder público são caros.
tem que investir de forma maciça em desburocratização. E os senhores, por isso que eu digo que não pode se apequenar. Por quê? Porque o vereador, às vezes, muito se diz, e às vezes a gente não sabe, a gente, lógico, a população menos esclarecida juridicamente sobre isso, qual é a competência dele e o que ele pode fazer. Mas é claro que ele pode muito, desde o momento que ele desburocratiza aqui, num pequeno município, e leva essa ideia e o exemplo de desburocratização e de gestão para o resto do país, ele vai estar dando um ótimo exemplo para o país e vai contribuir para a melhora da nação. Então, eu queria lembrar os senhores disso, pedir aos senhores que façam isso, que trabalhem, que pugnem sempre por isso, em todos os atos, e participem da administração dessa forma, tentando mudar, porque é muito caro e a gente tem que mudar isso. Então, com essas palavras, eu queria desejar novamente, pedir desculpa do início do aplauso, e desejar boa legislatura, né? Bom ano legislativo para os senhores, e que fiscalizem o Poder Executivo, fiscalizem tudo que é necessário, mas deem a participação na gestão pública, né? Então, a incumbência dos senhores e a função dos senhores não é polemizar, é fiscalizar com eficiência e trabalhar junto naquilo que for de acordo com a consciência dos senhores, porque os senhores, no final, todos serão julgados, né? Todos nós seremos julgados, né? Os senhores, e falando de coisas aqui da terra, padre, os senhores pelo voto, posteriormente, né? E, no mínimo, esse julgamento, e tomara que seja só esse sempre, né? A gente sempre espera que o julgamento do político seja sempre só o voto. Muito obrigado.